Lucas, capítulo 7, e o versículo 36. De 36 até 50. E deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos estar reportando a ela à medida que nós vamos seguindo aqui na nossa reflexão. Lucas capítulo 7, você vai deixar aberto a partir do 36. Nós costumamos dizer que o Evangelho de Lucas é aquele evangelho em que os detalhes, eles assumem uma importância crucial. Diferente dos outros evangelistas, Lucas, ele presta atenção nos detalhes e ele simplesmente fala-nos detalhes que são omissos em outros evangelhos, da mesma circunstância. Haja vista que Lucas, ele faz questão de dizer que ele pesquisou de forma meticulosa aquilo que ele estava escrevendo. Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, Atos capítulo 1, versículo de 1 a 2, Lucas ele escreve a esse ilustre Teófilo, e ele diz que eu pesquisei, eu investiguei com muita cautela o que haveria de escrever. Então, quando nós paramos e olhamos para o capítulo 7 de Lucas, nós vemos algo bastante importante. Importante começando de que diz-nos que Jesus, ele foi convidado. Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu de nome Simão. Lucas 7,36. E o convite era muito claro. O convite é: Jesus foi convidado para jantar. Que convite maravilhoso. Quem não gostaria de ouvir alguém te dizendo assim: amigo, não, eu vou usar meu nome, vai que cola, né? Gamaliel, vem almoçar na minha casa hoje. Quem não gostaria? Eu gostaria de ouvir. Pois é, Jesus ouviu esse convite. Alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, venha jantar na minha casa. E Jesus, como bom cristão que era, de forma cortês, o que ele fez? Aceitou o convite. Então por isso você não precisa ficar preocupado: se me fizer o convite, eu irei aceitar este convite. E quando Jesus chegou lá, Jesus tomou um lugar à mesa. Jesus reinclinou-se sobre a mesa. Mas quando Jesus estava já nesse cenário de jantar, de repente entra alguém dentro daquela casa. A Bíblia chama de uma mulher pecadora. Ela entra, mas ela não entra para assistir. Ela entra, mas ela não entra para reclamar, igual alguns fazem hoje. Não me convidou por quê? Ela entra de forma intencional para expressar algo, para simplesmente abrir o seu coração, e ela derrama um perfume nos pés de Jesus. As pessoas que estavam naquele jantar, que foram convidados também para aquele jantar, ficaram escandalizados. Eles ficaram chocados, ofendidos. Por quê? Uma estranha entrar no seu jantar. Você já preparou o prato para 5 pessoas. E aí agora aparece uma 6ª pessoa que não estava no seu script. Lá na minha terra, essa coisa só acontece lá na minha terra. Aqui eu acho que não acontece. Lá na minha terra, irmão Lício, quando você vai fazer um casamento, ou um jantar, ou um almoço de família, e você quero convidar o pastor Anderson, sua digna esposa, seu digno filho. Quando você convida assim, você convidou 3 pessoas, mas você vai fazer comida para 10. Por quê? Porque o pastor vai, leva o irmão dele. O pastor vai, leva a sogra. O pastor vai, leva o primo.
Não, isso só acontece lá na minha terra. Aqui não, aqui não acontece essas coisas. Não. Aqui só vai quem é convidado. Amém, irmãos? Gostei. Não, vai outro, vai agregados também. Pois é, percebe que aquele fariseu, ele convida Jesus, ele estava contando com Jesus, e apareceu uma outra ali. O povo ficou meio apavorado, porque não só por ela ser uma penetra na festa dos outros, mas por ser quem ela era. Mas Jesus, ele sai em defesa daquela mulher inesperada, não convidada, e não sai somente a defesa dela ou em defesa dela, mas ele apresenta para ela ele dá para ela uma acolhida que ela não ia achar em canto nenhum, porque ele dá para ela o perdão, a restauração, um novo nome, um novo sentido. O estigma social que ela carregava, Jesus tirou sobre ela. Agora ela estava leve, ela estava plena, porque encontrou com Jesus. É isso que Ele faz nas nossas vidas, quando nós verdadeiramente encontramos com Ele. Ele arranca de nós o pesado fardo. Esta mulher, no seu tempo, era conhecida como um lixo social. O tecido social era da parte mais rota, desvalorizada, desconsiderada, pelo estilo de vida que ela fez a opção de levar. Por quê? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que quando Jesus entra na nossa vida, nós podemos cantar: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Para de achar que não é ninguém. Para de achar que o escolhido de Deus é só o irmão Lício. Para de achar que quem pode fazer alguma coisa é só o fulano de tal. Não, se o Espírito Santo de Deus está em você, você tem valor. Porque o nosso valor não é o homem que nos dá. Por isso, nós não podemos viver procurando nos alinhar ao padrão do homem, com o entendimento de que precisam me valorizar. Não, você já tem valor, porque Jesus está em você, o Espírito Santo de Deus está em você. Percebe aqui que o escândalo já estava armado naquela casa. Aquele jantar ia descer meio que quadrado, porque ninguém mais tinha prazer de comer, porque entrou uma mulher pecadora. Meus irmãos, entrou uma pessoa de comportamento e de moral totalmente questionável, e principalmente entrou na casa de um fariseu, que pela sociedade era considerado alguém santo. Agora lá está a pecadora. Meu irmão, o olhar de Deus para cada um de nós está muito além do olhar de todos os homens acerca de nós. Você sabe, por ser uma pessoa como eu sou, com muita melanina, isso é uma graça de Deus, é um amor de Deus. Eu não quero dizer que Deus te ama menos porque te deu menos melanina. Não, eu não estou dizendo isso. Por favor, não me interprete mal. Mas, portador de muita melanina como eu tenho, eu já passei por muito constrangimento das pessoas, pastor Anderson, perceberem que eu estava sentado do lado, levantarem, pessoas de menos melaninas, levantarem, pensando que aí talvez pudesse me agredir de alguma forma, ou de me desestabilizar emocionalmente. Mas pensa numa pessoa que não tem esse problema, esse que vos fala. Sabe por quê? Porque eu sei que meu valor não está na minha aparência, meu valor está em quem mora em mim. É
que me valoriza, e para mim é o bastante. Como diz João, se Ele está conosco, nós estamos com a maioria. É a maioria. Já diria, irmãos, que nós precisamos entender que uma boa hospitalidade é você aceitar a pessoa como ela é e mostrá-la o caminho que possa levá-la até Deus. Aqueles homens não queriam aceitar aquela mulher por quem ela era, pelo nome que ela portava, não nome, o adjetivo que ela carregava, o rótulo que ela tinha socialmente. Mas Jesus vem e desconstrói tudo isso, dizendo para nós: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite ela apaga o teu passado e não desiste de você. O quê? Ele não desiste de você. Ele compreende. Nunca vi. Percebe, isso é perfeito. Isso é perfeito, Deus se importa conosco. Deus nos entende, nos compreende, e Ele não desiste de nós, apesar, ou mesmo, se todo mundo desistir. Mesmo se todo mundo desistir. Então, repara algo bastante importante. É que esse jantar, até o versículo 37, não tinha nada de bom acontecendo lá. Bem da verdade, estava um ambiente meio pesado. Porque, repara, todo mundo foi lá para jantar e não se ouve relato de nada antes dessa mulher. Mas quando essa mulher chega, o ambiente de jantar muda e a manifestação da graça de Deus é vista por todos, porque Jesus, Ele perdoa pecado, Ele restaura a sorte desta pecadora, ainda que não fora convidada, mas foi a única que reconheceu o senhorio de Cristo dentro daquela casa. Meu irmão, não queira ser mais um no meio da multidão aqui. Ousa ser aquele que reconhece o senhorio de Cristo no meio da sua igreja e decididamente viva para que a glória e a graça de Deus na sua vida seja vista por todo mundo dessa cidade. Jesus poderia entrar naquela casa e sair sem que nada acontecesse, sem que ninguém experimentasse a graça, o perdão e a restauração. Mas aquela mulher resolveu ser diferente, buscar diferente, caminhar diferente. É por isso que quando eu era bem mais novo, e eu não vou dizer quantos anos eu tenho, para você não ficar chocado. Quando eu era bem mais novo, eu cantava uma canção lá na minha terra: caminhando eu vou. Mas eu gosto só da última parte dela. A segunda parte dela diz assim, olha, irmão, tu vigia, irmão. A segunda parte dessa música diz assim, ó: se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Meu irmão, sabe o que eu quero que você entenda? É que se Mike Nick todo não quiser caminhar para o céu, ouse você ser a pessoa que vai caminhar contra todos nesta cidade, mas seus olhos não saiam do céu. Não saia do céu. Viva o milagre de Deus. O milagre do Senhor é para aqueles que realmente mudam a história.
Quem vive o milagre de Deus determina a história, sabia? Essa mulher, ela, de forma tão graciosa, ela chega numa casa não convidada, para um grupo de gente metido a santos, e ela chega e apresenta Jesus para eles, porque Jesus agora faz um milagre, que todos ficaram extasiados. Como assim ele perdoa pecado? Como assim? Se ele conhecesse ela, como assim? Sabe o que nós aprendemos? É que muitas das vezes, o fato de nós estarmos juntos, misturados, não significa que nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Escreva isso no seu coração. Certifique-se com seus passos, suas escolhas, suas decisões. Que lugar você está indo? Sabe, meus irmãos, há uma coisa bastante importante e marcante na história desta mulher. E eu quero pensar rapidamente sobre isso. É a disposição de servir. Percebe algo bastante importante? No contexto cultural do tempo de Jesus e do relato de Lucas, quem lavava pé de quem? O escravo, os filhos mais novos, pessoas menos importantes, lavavam o pé dos outros, dos visitantes. Mas repara algo bastante sério, só que quando faziam isso, havia todo um contexto por trás. Precisava ter a bandeja com água, precisava ter uma toalha, precisava ter o senso e a inclinação de servir. Só que aquela mulher, ela entra num cenário que ninguém a toca. Isso eu quero falar muito para nós, diga-se de passagem. Ela entrou, contextualizando agora para nós, ela entrou dentro de casa de crente. Ninguém deu moral para ela, e ainda assim justificavam sua fé e seu conhecimento bíblico. Mas ninguém olhou para aquela mulher, com exceção de Jesus. Ninguém tocou aquela mulher. Todos perceberam que ela desceu aos pés de Jesus. Ninguém ofertou uma tigela com água para que ela lavasse os pés. Ninguém deu uma toalha para que ela enxugasse os pés. Diga de passagem, ela senta aos pés de Jesus. Sabe um detalhe? Os pés de Jesus não estavam limpos. Você diz para mim, como assim? Lógico, não tinha asfalto no tempo de Jesus. Não tinha carro no tempo de Jesus. E Jesus não tinha um tênis exponencial igual o meu. Jesus andava de sandália. Você já viu alguém andar de sandália no barro com o pé limpo? Mas isso não foi o motivo de inibir aquela mulher de chegar até Jesus. As circunstâncias não foram simplesmente colocadas diante dos olhos dela como desculpa para chegar aos pés de Jesus. Nós também não podemos ter desculpas de nos dedicar intencionalmente a Jesus. Ela chega, irmãos, sem apoio de ninguém. Então, eu e você, nós não precisamos de apoio dos outros para servir Jesus. Nós não precisamos de aplauso dos outros para servir Jesus. Nós não precisamos de reconhecimento dos outros para seguir Jesus. Ela chega e senta. Diga-se de passagem, ela não senta na frente de Jesus, ela senta atrás de Jesus. Aí você fala para mim, como você sabe disso? Contexto histórico. No tempo de Jesus ninguém sentava na mesa, as pessoas reinclinavam na mesa, porque não tinha mesa de 4 pés, igual a que você tem lá na sua casa exponencial. Todo mundo sentava no chão. Era no chão. E Jesus, quando senta, ele reinclina o pé para trás. A Bíblia fala que ele reinclina sobre a mesa. Então ele coloca o seu braço sobre a mesa, ele curva os pés estão para trás, sujos. Sabe o que aquela mulher faz? Ela senta. Ela começa a chorar. As suas lágrimas se transformaram em um balde de água.
Mas por não ter ajuda de ninguém para continuar servindo a Deus, o que ela faz? Ela arranca o véu que estava sobre a sua cabeça, e ela acha o véu tão indigno de ir ao pé do nosso Senhor, que ela joga o véu para fora, e ela pega o seu cabelo e começa agora a enxugar-lhe os pés. Algo que, diga-se de passagem, era muito valioso, porque o cabelo de uma mulher naquele tempo era exponencialíssimo, e ela pega e começa a enxugar o pé do mestre. Meu irmão, o que você tem trago para a presença de Deus, para ofertar a Deus? Aquela mulher trouxe tudo aquilo que era essencial para ela. Por vezes a gente para e fala muito no perfume que ela levou, como se fosse tudo. Não! Os cabelos dela também eram muito importantes. E ela lança-os aos pés de Jesus. O que de importante que você está trazendo para Jesus? Essa mulher nos ensina que todo o encontro com o mestre nós precisamos levar. Qual é a nossa cultura do século 21? Não, eu vou para a igreja para fazer o quê? Para receber. Nós deveríamos vir para entregar, não para receber. Porque quando você só recebe, você fica mimado. Mimado. Eu falo lá em casa, a Radassa tem o que eu acho que ela deve ter. Ponto. Porque se eu der tudo o que ela quer, a curto, médio e longo prazo, eu estou em problemas. O que você tem trago ao Senhor Jesus? Ela enxuga os cabelos. E é uma cena repetida. No versículo 38 você pode ver isso. Ela não teve medo. Ela simplesmente se coloca numa posição de súplica. Ela não foi pedir. Ela está agora agradecendo. Percebe, meu irmão, que a graça escandalosa de Jesus perdoa o pecado dela, porque Ele percebe a intenção do coração dela. Hoje nós relacionamos com Deus para receber do Senhor. E alguns dizem ainda, chegam a desafogo de dizer: você que é crente, se não tiver, se Deus não está te dando isso, não está te dando uma casa, não está te dando um carro, não está te dando tal, eu falo, meu Deus do céu, eu não conheço esse Deus que esse povo fala. Deus já nos deu. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que lá era o meu lugar. Eu vejo que lá era tudo que eu merecia. E quando eu paro e olho para mim hoje, à luz da Bíblia, e vejo que há esperança da glória dentro do meu coração, não tem outra coisa para eu querer mais e desejar mais. É aquilo que o salmista chega a dizer: a quem tenho eu além de ti? Mas importante é o meu Senhor, é o meu Deus. Por isso eu preciso ofertar, irmão Lício, e não querer só receber. Quem só quer receber, dá trabalho. Mas 4 lições rápidas. Na verdade, eu até já vou terminar, irmãos, porque hoje é dia de festa, né? Mas eu quero deixar no seu coração algumas aplicações. O primeiro está do verso 37 e 38. A importância da humildade e do arrependimento no relacionamento com Deus. Sabe, aquela mulher nos ensina sobre a importância de arrependimento e de humildade. Aquela mulher, ela entra numa festa sem ser convidada, mas ela traz um contexto extraordinário para aquela festa. Ela carrega algo especial. Ela carrega um vaso com óleo, que na verdade simbolizava ela mesma, porque expressava uma espécie de simbiose.
entre o produto que era derramado aos pés de Jesus e o coração desta mulher derramado aos pés de Jesus. Meu irmão, a irmã Patrícia falou aqui, nós precisamos cantar o que vivemos, viver o que cantamos. É o que essa mulher está nos ensinando. Chega de dizer que cremos em Deus. Chega de dizer que nós somos membros da primeira igreja. Chega de dizer que nós crescemos aqui, nascemos aqui. Nós precisamos de obediência ao Senhor, pelo Senhor, para a glória do Senhor, para a edificação das pessoas à nossa volta. Sabe, esse vaso representava ela mesma. E é importante nós lembrarmos que quando Jesus entra naquela casa, ninguém o recebe, nem como convidado e nem como Senhor. Porque todo convidado, quando chegava em casa, era a primeira coisa que se fazia, ofertavam água para lavar pé, e o dono da casa beijava o convidado. Jesus não teve nada disso de Simão, que o convidou. Jesus não tinha nada disso. Mas aquela mulher, numa casa que não era dela, ela consegue ter mais relevância do que dono de casa. Sabe o que isso significa para nós? Como nós estamos tratando o nosso Senhor na nossa casa? Quem é nosso Jesus na nossa casa? Ou o nosso Jesus só é a animação aqui da igreja? O escritor aos Hebreus chega a dizer que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunho. Sobre nuvem de testemunha, o que eles podem dizer acerca do nosso Jesus praticados e vividos por nós? Aquela mulher conseguiu ver o que ninguém viu. Meu irmão, segunda coisa, cuidado com o perigo da crítica e de julgamento. Versículo 39 a 48. Nós precisamos, no nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, cuidar com as críticas e julgamento. Simão, ele representa aquele grupo de pessoas que são ávidos a criticar os outros, sem contudo conhecer as causas, as falhas e as necessidades das pessoas. Ele sai criticando tudo. Só que Mateus capítulo 7, versículo 1 vai dizer: não julguem, para não serem julgados. Foi o que Jesus simplesmente fez, porque Simão chega e questiona Jesus, colocando em dúvida a onisciência de Jesus. Se ele soubesse, se ele fosse realmente Cristo que diz ser, ele saberia quem era aquela mulher. Quantas vezes nós somos colocados dentro de situações em que pessoas chegam e dizem assim: você é mesmo servo de Deus? Por que está acontecendo tudo isso com você? Nós somos servos de Deus. É por isso que nós gostamos de cantar aquela música que ela cantou: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. 2 anos passados a esta parte, a minha mãe contraiu um câncer. Eu trouxe-a para o Brasil com a esperança e a expectativa de que aqui tem uma medicina melhor do que a minha terra, e Deus, meu Senhor, haveria de fazer um milagre e ela seria curada. Só que Deus a curou da forma dele. Mas ela me ensinou a cantar essa música. Porque quando tudo parecia que já estava encaminhado,
tiveram que amputar seus membros inferiores. Eu chorava, meu pai chorava, e eu falava para Deus: ó Deus, que conversa é essa? Como é possível? Eu estou conversando contigo, minha mãe. Sabe o que ela dizia para nós? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu disse para Deus: obrigado pela vida da minha mãe, porque se dependesse só de mim, eu ia reclamar até a volta de Jesus. Mas ela me ensinou: eu não relaciono com Deus por aquilo que Ele me dá. Se essa igreja está aqui de pé, é porque as pessoas que passaram antes de nós também não relacionaram com Deus só por aquilo que Ele estava dando. Eu e você precisamos sair desta bolha de relacionamento unilateral, de Deus me dá, faz. Porque no dia que Ele não fizer, nós vamos chorar, nós vamos deixar. Eu quero terminar com o último ensinamento para vocês, está no versículo 50. A graça de Jesus, a graça de Deus, é para todos nós, independentemente do passado, do presente. A graça de Deus está disposta a todos nós. O perdão de Deus, a restauração e a transformação está para todos nós. Há um escritor, um pensador cristão, Paul Bowles, ele escrevendo sobre o perdão de Deus, ele diz que o perdão de Deus não muda o passado, mas amplia o futuro. O que você fez antes de Jesus, você fez. E talvez você terá que pagar. Mas agora o seu futuro vai ser ampliado quando você recebe o perdão de Deus. Aquela mulher entrou naquele lugar como uma mulher adúltera, mas ela saiu daquele lugar com o futuro ampliado, como uma serva de Deus. Não permita que seu passado viva te definindo hoje. Não permita ser a soma do seu passado só. Você tem um futuro brilhante, um futuro favorecido. Viva olhando para Ele. E faça como o irmão Lázaro: vou passando pela prova dando glória a Deus. Por que eu passo pela prova dando glória a Deus? Porque o meu futuro é brilhante, irmãos. Eu quero ver cada um de vocês no meu futuro. Aleluia. Sinta o perdão de Deus em seu coração, meu irmão, minha irmã. Essa mulher, ela entrou e saiu, ninguém ouviu a voz dela. Não há registro de uma única palavra que esta mulher falou naquele lugar. Mas ela é aquela que saiu justificada daquele lugar. Sabe, meus irmãos, nós não precisamos de holofote para sermos cristãos relevantes nesta cidade. Nós não precisamos de representantes
para sermos relevantes nessa cidade. Nós precisamos simplesmente de eu e você, com o coração aquebrantado e obedecido, dedicarmos ao Senhor em tempo e fora de tempo. Por isso, reconheça a sua necessidade de perdão e busque ao Senhor. Eu e você, nós precisamos. Segundo, responda ao chamado de Deus, ao amor de Deus por você, com gratidão. Faça o que você precisa fazer com gratidão no coração. Não dói quando você faz por gratidão, quando você faz por amor. Irmãos, eu, como todos vocês sabem, eu sou africano. Nasci num contexto diferente do vosso. Cresci num contexto diferente do vosso. Tem muita coisa que vocês fazem que eu acho absurdo. Da mesma forma que tem um bocado de coisa que eu faço que eu acho que vocês acham absurdo. Só que eu casei com uma baiana. Uma baiana exponencial. Com essas coisas que vocês fazem que eu não gosto. Mas o amor que eu sinto por ela me faz servi-la com muita gratidão. Por isso, meu irmão, não procure ninguém, não procure formatar ninguém os seus ideais, mas sirva a igreja do Senhor com gratidão por aquilo que Deus já fez por você, porque Deus nos deu uma nova família. Essa é uma nova família. Nós precisamos servir com amor. Terceiro, não julgue a outros. Não permita, irmãos, que o seu relacionamento com os outros seja a base de julgamento. Jesus ensina-nos a olhar e relacionar com pessoas, apesar das pessoas. Em vez de julgar, acolha a misericórdia e compaixão, principalmente aqueles que são rejeitados, aqueles que ninguém quer olhar, aqueles que ninguém quer fazer. Faça com amor, faça por Jesus. E finalmente, a fé que nos salva e que nos salvou precisa ser uma fé ativa. A fé que nós temos em Cristo não pode ser uma fé de teoria, precisa ser ativa. Essa cidade precisa saber, os seus vizinhos precisam saber. Por isso vamos orar. Ore comigo nessa manhã, dizendo ao Senhor: somos gratos, Deus. Somos gratos pelo teu perdão, pela tua graça infinita. Ajuda-nos a reconhecer as nossas falhas, a buscar o teu perdão com humildade, sabendo que há uma graça ao nosso dispor. Que nós possamos responder com amor profundo, genuíno, vivendo a nossa vida de forma a refletir a tua misericórdia, a refletir a tua compaixão. Ensina-nos a amar o Senhor, a nos entregarmos totalmente, porque a graça de Jesus sobre nós tem nos restaurado e feitos em pé. E a esta igreja particular, os seus 81 anos, é o reflexo dessa graça sobre esta cidade. Em nome de Jesus. Amém.